Pais amados, louvado seja Deus, Ele é a honra, Ele é a glória. Vou deixar uma mensagem aqui depois. O livro de 1 João, louvado seja Deus. Como é que foi essas datas comemorativas? Vocês passaram na igreja, vocês passaram em casa. Tem muitas pessoas que alegam que passou na igreja, que é o melhor lugar de passar na igreja. Mas a gente sabe, mas que a igreja, ela está dentro de vós. O Espírito do Senhor, ele habita dentro de vocês. Não adianta a pessoa lá passar o Réveillon na igreja e logo a semana seguinte, no decorrer do mês, ela não ir mais, ela não buscar mais do Senhor, porque a morada dos céus, amados, é para aqueles que perseveram. O inimigo, ele é astuto, ele sabe jogar, ele sabe imprensar, ele sabe fazer a pessoa desistir. Mas a pessoa que ela está focada, como ela foca em trabalhar, se ela estiver focada na palavra, como ela é focada em correr atrás de dinheiro, como fala o Senhor, né? Aquele que se esforçar como em busca de ouro e prata, mano. E esses achará a essência, esses acharão a verdadeira vida. Não basta só a gente se deslocar para a igreja, mano, no dia de Natal e no dia de Réveillon. Natal, na verdade, ninguém vai, mas no Réveillon é que a maioria dos religiosos sempre vão. Só que o Senhor, ele não tá lá, ele tá dentro de vós. Amém, mas louvado seja Deus. Estou com uma harpa aqui, a harpa número 15, título Conversão. Se os irmãos quiserem acompanhar aí, louvado seja Deus. Harpa número 15. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Harpa linda, mas número 15, né? Fala que o varão era cego, que estava perdido, vagando pela vida, longe, extraviado dos caminhos do Senhor, longe do Salvador. E foi na cruz, né, que ele viu os seus pecados castigados em Jesus, como fala no livro de Isaías 53, que o Senhor agradou moê-lo. E ele entendendo, logo ele se escondeu no Senhor, se escondeu na cruz de Cristo. É o que pode salvar, amado. É o que pode salvar é a fé.
o que pode salvar é a palavra, não é a religiosidade. Não é o pastor que te salva, não é a igreja que te salva. Quem fez esse papel na cruz foi o próprio Senhor, né? Ele já levou os seus pecados primeiro, ele te amou primeiro. A gente não ama o Senhor, mas a gente é rebelde, a gente é desobediente. Às vezes a gente está na insistência de convencer ao Senhor que a gente está na busca. A gente está na insistência, né, de provar, de mostrar para o Senhor que a gente quer amar essa cruz, que a gente quer abandonar a nossa vida para seguir o Evangelho, para a gente seguir o Espírito. É pregado um falso Cristo, amado. É pregado um falso Evangelho, um Evangelho fácil, um Evangelho que você não precisa se esforçar para nada, porque o Senhor ele já fez o papel dele naquela cruz, e que a salvação de todo mundo está ganha. Não é assim, amado. Sabemos que não é assim. Os que são do Senhor têm que amar a sua cruz, mano. Estou com o livro de 1 João aqui, capítulo 1. Vamos começar pelo versículo 3, louvado seja Deus. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vós escrevemos para que o vosso gozo ele se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão e com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como ele anda na luz, mas como ele na luz está, temos comunhões uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pega esse versículo 7, amados. Mas se andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos ele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Louvado seja Deus. Você vê que João ele fala que o homem ele é falho, que o homem ele é errante, que ele precisa buscar, que ele precisa ter comunhão, que ele precisa ficar ligado na palavra. O Senhor ele é o verbo que se fez carne e andou entre nós. O sistema do mundo nos faz amar mais o nosso coração do que a cruz, do que a palavra. Faz a gente lembrar do jovem rico que ele cumpriu todos os mandamentos da lei, né? Mas o coração ainda dele estava voltado nessa vida. A verdadeira essência, amado, da adoração joga por terra toda essa coisa de festividade, de vida própria, de preocupação, de ansiedade. Sabemos que estamos vivos, amados. O nosso espírito, a nossa alma ainda está agarrada dentro desse corpo. Então, como fala nos Salmos, eu acho que isso não me falha a memória, acho que é Salmo 91, que fala que na angústia o Senhor ele vai livrar o homem da angústia. A angústia ela vai vir, a aflição ela vai vir, ela não pode permanecer, mas porque se a gente está na sinceridade de espírito e buscando o Senhor a cada dia mais, então essas coisas ela não pode permanecer. Dizer que o homem ele não vai sentir angústia, amados, é uma heresia.
Dizer que o homem não vai ficar preocupado, que ele não vai sofrer, que ele não vai chorar, é uma heresia, né? Porque se isso não fosse acontecer, não é que a gente não iria precisar das escrituras, não ia precisar da palavra, porque a palavra é um santo remédio, mano. O Espírito Santo é um santo remédio para a pessoa que está angustiada, para a pessoa que está aflita, para a pessoa que ela está preocupada, abandonada, rejeitada. O Espírito Santo, ele é o remédio, ele é o consolador que te consola. Jesus, quando ele foi partir, ele falou que o Espírito Consolador, ele iria ficar ali. Só que nos tempos religiosos, o foco, a gente não pode generalizar e falar que são todos eles. Mas digamos assim, a boa parte esmagadora, pouco se importa, mano, se você vai pro inferno, se você vai pro céu, se você tá bem, se você tá mal, se você almoçou, se você tá passando fome ou não. Eles querem fazer a parte dele para arrecadar o grosso, para arrecadar o dinheiro, entendeu? Então logo acontece essa situação de você buscar e não achar, você procurar e não encontrar, porque está dentro de vós, amados. Jesus, ele mesmo, ele fala: se disser que eu estou na cidade, não vai. Se disser que eu estou no campo, não dê crédito. Se disser que está no interior da sala, também não acredito, porque ele está dentro de vós, amados. Só que para o Espírito ele permanecer e ele não se entristecer, o homem, ele tem que meditar na palavra, ver o que desagrada ao Senhor e começar a fazer o que agrada. Porque receber, amados, algumas pessoas recebem o evangelho. Só que quando a moenda começa a triturar, a pessoa, ela sai. A pessoa, ela pula fora. Porque os que estão na sinceridade, eles vão pagar o preço. Os que estão na sinceridade, ainda que crucifique, joga a cruz de cabeça para baixo, se tiver de entrar na cova de leões, eles vão. Não tem obstáculo para quem está determinado a morar no céu. Então, só que Satanás, ele não conhece o que passa no interior da pessoa. Ele sabe as suas qualidades, seus defeitos, pelo que você mostra, pelo que você fala. Entendeu? Então, logo, a gente fica em desvantagem, porque os que vão conseguir, mas são os que andam pela fé, e sem a qual ninguém consegue agradar ao Senhor. Só vai vencer aquele que realmente quer, mas aquele que vai abandonar a sua vida, aquele que vai abandonar seus prazeres, aquele que vai abandonar a luxúria do mundo, as suas vaidades, as suas conquistas, e descansa no Salmo 40, irmão. Bota tudo ali na mão do Senhor e descansa. Realmente descansa. O Senhor sabe aqueles que nele confiam. O Senhor sabe aqueles que nele esperam. O Senhor sabe, amado. Não adianta o homem honrar o Senhor de boca, puxar uma caixa amplificada e arrotar muita coisa lá fora, né? Com uma falsa paz, com uma falsa santidade. E o dia a dia, ele não está buscando. Porque falar é fácil, amado. A pessoa, ela põe a escritura sagrada, ela lê um trecho, ela fala o que o seu coração pensa, né? E cativa, e prende. Só que a maioria do laço, ele é armado com o remédio do seu problema. Tá com um problema na empresa, nossa igreja resolve. Tá com um casamento falido, nossa igreja resolve. Tá com qualquer outro tipo de problema de saúde, Deus restaura. Então o laço, ele é armado ali, entendeu? É igual uma mulher espalhafatosa, ela fica lançando o seu veneno, e todo mundo vai ser picado pela serpente se não vigiar. No capítulo 2 de 1 João, no versículo 2, fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. A Bíblia fala, amados, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho,
Jesus Cristo, para aquele que nele crê. Aquele que nele crê, os que crê, vai obedecer a palavra e vai procurar a sinceridade e vai procurar a verdadeira essência de vida. Jesus, ele fala, amados, que ele não veio julgar o mundo, entendeu? Ele não veio julgar, e sim salvar. Porém, a própria palavra fala que ele é o verbo que se fez carne. Se ele é a palavra, logo quem vai julgar a pessoa é a palavra. Só que Jesus, ele não veio julgar, ele veio salvar, mas o povo não quer se salvar. O povo não quer a salvação, o povo quer a vida nessa vida, mano. Portanto, você vê que pegaram ele na opressão para fazer como rei. Só que o reinado dele não é dessa vida, não é desse mundo. A salvação que ele veio trazer é para libertar o povo de si mesmo, né? Da escravizar dessa coisa que escraviza a pessoa, porque o nosso coração, ele nos deixa preso, amado, na vaidade da vida, na concupiscência, na lascívia, na doçura da carne, na doçura do pecado. E as correntes são grossas, amado. O homem, ele não consegue quebrar essas correntes, psicólogo não consegue quebrar essas correntes. É só pela fé, e é só quem tem poder de quebrar, e quem já quebrou foi o Senhor. Só que o homem, ele não consegue quebrar pelo conselho, pelo livro de autoajuda, até pela própria escritura, amado. Se ele lê e ele não crê, não é quebrado, porque é pela fé, amado. É impossível aos homens se salvar, amado. Ele pode fazer o que for, ele não consegue se salvar. Se não fosse a morte de Jesus naquela cruz, o homem, ele não conseguiria se salvar. Mas tá aí, o homem, ele tá todo preso no laço, o homem, ele tá todo preso no vício. Como que ele vai se libertar? É pela fé, amado. E aonde que o inimigo, ele mais ataca? É na fé. Pegou o homem despreparado, sem fé, ele tá vulnerável, ainda que ele sabe de Gênesis e Apocalipse, ainda que ele tenha fé para fazer suas coisas pessoais, mas é diferente de uma fé genuína. Como é que é a fé do homem? Digamos que ele está em uma casa e ele está com a casa cheia de mato, e ele sabe que ele está faltando R$1.000 para ele inteirar, para ele comprar o carro dele. Então o que ele faz? Ele já prepara a garagem, ele já procura o seu mecânico, ele já limpa o quintal, ele já faz a tapagem, mas ele nem tem um carro ainda. Isso é fé, mas não é uma fé genuína, mas é a fé do homem. E o homem, ele tem fé. Ele só não tem uma fé genuína para crer no que está aqui. O homem, ele trabalha para ele receber pela fé no final do mês. Ele não recebe dinheiro primeiro para depois ele trabalhar. Ele trabalha primeiro, executa, depois ele recebe. Isso é fé. Entendeu? Só que como o povo quer a coisa de imediatismo, porque no mundo, amados, espiritual, tudo é por semente. Você planta a semente ali e espera. Se plantar a semente da maneira que o Senhor quer, ele vai colher bênção. E se ele plantar a semente na carne, ele vai colher a morte. Entendeu? Porque são dois terrenos. Um terreno que leva para a morte e um terreno que leva para a vida. O terreno que leva para a vida é o campo espiritual, amado. Ali que as sementes têm que ser lançadas. Só que a maioria é cega, ouve o seu coração e lança a semente sem querer, sem nem saber que está lançando a semente. Então fica essa coisa do eu profetizo. 2024, né? O povo profetizou que 2025 vai ser maravilha, que vai ser ano de bênção, que vai ser ano de conquista. Mas as escrituras falam a lei da semeadura, mano. O que o homem plantar, né? No que o homem semear, isso ele colherá. Então, assim, toda a escritura, ela é feita de fé. Aquela situação de Golias, né, que o povo ali estava sendo afrontado, ninguém se queria se prontificar contra o gigante. Mas ele, pela fé, já tinha determinado que a cabeça do gigante já estava na mão dele.
Ele já tinha determinado que o Senhor iria dar, mas o povo olhou, ele não tinha estrutura, ele não tinha carcaça de guerreiro, ele nem era adulto, amados. A Bíblia fala que ele era jovem e de boa aparência, né? Mas ele não era guerreiro. Davi, ele era cuidador de ovelha, mano. Tipo aquela pessoa pobre que é largada das traças, que fica cuidando de boi, de vaca, que fica misturado com aquelas coisas. Davi era assim, né? E os irmãos dele tinham estatura, ele era grande e era bonito, né? E nem os irmãos dele, nem os próprios guerreiros se colocou como soldado voluntário para enfrentar Golias, mas Davi, ele foi. Logo, a fé não é de todos, por mais que alguns leiam, por mais que alguns, né? Mas essa coisa de ação não é de todos. Logo, a salvação ela não é de qualquer um, amados. Deus deu o seu Filho para aquele que nele crê. Muitas pessoas não vão crer, amados. Algumas pessoas recebem o evangelho até com uma emoção. Mas quando a pedrada vem, não está falando sobre pecado, amados. A Bíblia fala que Deus nos amou primeiro e todos pecaram. Destituídos estão das glórias do Senhor. Todos pecaram. Mas aí não é pelo fato que você leu isso que você pode viver uma vida em pecado, como Paulo fala. Não. Se uma vez que você leu e entendeu isso, você não pode ficar. Mas ao mesmo tempo, Deus ele sabe quem tem um vício forte e não consegue sair dele. Mas Deus vê, Deus sonda quem está se esforçando para sair ou não. A verdade é que muitas pessoas vivem da maneira errada, vai empurrando com a barriga e fala que Deus entende. E fala que Deus não julgou o mundo. Eu sei que tem escrito isso nas escrituras, que nem Deus julgou o mundo. Está escrito ali. Mas ele fala que quem vai julgar é a palavra. Mas ele é o verbo que se fez carne. E ele é a palavra. Como que eu sei disso? Porque eu li. Então a pessoa ela não pode abrir em nenhuma parte. Nem Deus julgou. Então a pessoa ela não pode me julgar, né? Tem passagens ainda que fala que a gente tem que tirar a trave que está no olho para a gente cobrar do irmão. Mas tem passagens que fala que para julgar sim, segundo a reta justiça. Logo, então, a gente não pode pegar um versículo travado e isolado e se alimentar com ele e pensar assim, Deus não vai me lançar no inferno. Deus não faria isso. Deus é amor. Deus também é fogo consumidor, mano. Também está escrito. Tem passagens que falam que ele não tem um culpado por inocente, nem inocente por culpado. No versículo 9 do capítulo 2 de 1 João, vai dizer: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Que tipo assim, o próprio ódio que está no seu coração já diz que você não está aperfeiçoado. Não é querer dizer que você não está buscando. Não quer dizer que você está aperfeiçoado. Então, por isso que a busca é incessante, amados. O orar, ele é sem cessar. A batalha que é travada não é uma batalha que você vê. Não é aquela batalha que você vê soldado do bem e do mal. Ela existe, sim, mas ela é no mundo espiritual. O mundo espiritual você não vê. Ele não é palpável. Mas você sente que tem alguma coisa errada. Você sente que existe o bem, existe o mal. Você sabe que nas escrituras fala, no livro de Provérbios fala que o Senhor lhe dá a saber a criança se ela é boa, se ela é má. Ainda que seja uma criança. Existem feiticeiros, existem macumbeiros, existe gente que faz trabalho em relação à saúde, em relação ao casamento, né? Você não vê o mal, mas você sabe quando o mal acontece em uma pessoa. Porque o dia mal, ele é preparado para o ímpio. O dia mal, ele é preparado para a pessoa má, né? Mas o Senhor, ele tem por correção aquele que é filho. Porém, ainda as escrituras também falam que tem que continuar na insistência a ler.
que se o homem não aceitar a repreensão, ele não é filho, ele é bastardo. Logo o Senhor, ele lava as mãos dele. Não é que o Senhor não quer salvar, amados. O pecado, ele não pode entrar no reino do céu. Seu pastor não vai falar isso no templo, porque isso dá desgaste. Fazer essa semente cair no seu coração dá trabalho. É mais fácil falar que você está salvo. Pode ir de salto alto, pode ir de cordão de prata, pode ir de decote, pode passar sua maquiagem, pode pintar sua unha. Não vai importunar o pastor, entendeu? Mas assim, quando o homem, como fala em Salmo 1, ele medita, e a sua mente ela muda. Impossível a sua mente não mudar, amados. Impossível a mente do homem não mudar. É impossível ele não ver o mundo com outros olhos. É impossível você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia se você todo dia você abrir a escritura. Se você todo dia você lê. É igual o cara que ele quer comer bem e ele não trabalha. É igual o cara que ele quer ter um carro novo e ele nunca vai ter, mano. Porque o primeiro passo ele não deu. Ele vai ter. É a mesma coisa na vida espiritual. Tem que dar o primeiro passo, amados. Só que a verdade, ela tem que ser dita. O que é a verdade? Eu não vim trazer paz à terra. O próprio Senhor falou. Eu não vim trazer. Eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a divisão. Não está escrito que Deus vai fazer, amados. E que Deus vai dar. Está escrito, se você lançar as sementes, se for uma boa semente, no campo espiritual, você vai colher as bênçãos do Senhor. Lendo e meditando, a gente vê que no Salmo de Asaf questionou isso. Mas por que isso está escrito e os ímpios prosperam? Jó também questionou por que está escrito isso e os ímpios prosperam. É a sua porção, amados, é a porção dos homens. A porção do homem é o dinheiro. A porção do homem é a delícia. E Satanás, ele sabe disso, como falou com Jó. O homem, ele dá a sua vida pelos seus pertences. Mas com a vida de Jó não foi assim. Antes de acontecer a prova em Jó, Deus já sabia o resultado. Porque ele sabe, observaste meu servo Jó, justo, reto e temente. Mas isso é um elogio vindo desse nível diante do Criador. Isso é uma maravilha, mano. Isso é uma maravilha. E Jesus, ele fala com tanto amor e com tanto um carinho para as pessoas que têm ainda a divisão, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e chegar naquele dia e perder a alma? Então ele tem uma coisa melhor. A coisa melhor que ele tem é eterna. E o ladrão não pode roubar. Quando fala que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir, não é o diabo. O contexto ali é o pastor. É o falso profeta. É o lobo que não dá a vida pelas suas ovelhas. Entendeu? No livro de João, capítulo 4, vai falar, mas agora a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Os verdadeiros adorarão o Pai em espírito. E em verdade. Porque o Pai procura a esses que o adorem. Em espírito, amado, e em verdade. Deus, ele é espírito. O mundo espiritual é espiritual. O livro da vida, ele é espiritual. Carne e sangue, amados, ele não entra no paraíso. Não entra no reino. Digamos que a maioria das escolas dominicais vai ensinar a biografia de João, a vida de Jesus, a vida de Estevão, por que o povo teve que atravessar no deserto, e que blá blá blá, e tipo como se fosse uma teologia, tipo como se fosse um ensinamento. Mas a riqueza, amados, que está por trás da letra, não é qualquer um que pode passar. E Deus não dará a qualquer um. Porém, aquele que tem, ainda mais será dado. Porque aquele que achou a verdadeira essência, não é porque ele fez por merecer, é porque o Senhor ama. O Senhor, ele tem um chamado.
Mas não basta o homem ter só o chamado, amados. Ele tem que ser obediente. Porque a palavra fala, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Muitos até tentarão, mas não conseguirão, como fala no livro de Lucas. Duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. Amados, você com conhecimento desse básico, você consegue discernir o que é e o que não é. O que vale a pena você lutar e o que não vale a pena você lutar. Entendeu? Porque hoje a pessoa mata por conta de 10 reais, mano. Mata por conta de R$1. A pessoa ela xinga, te ofende, já é motivo de você chegar lá e matar ela. Entendeu? O momento, amados, que está acontecendo agora é o Espírito ser derramado em toda a carne, até os rebeldes, amados. Eles estão tendo conhecimento. Não sei se eles vão adquirir a sabedoria, que é o temor, mas o conhecimento eles estão tendo, porque eles estão vendo. Eles estão conseguindo discernir quem é quem. E no automático, a máscara de um monte estão sendo caída, mano. Lembra aquelas pessoas que te impactavam? Você, pô, queria ser igual a esse homem. Marco Feliciano, Silas Malafaia. Boca do cara, a Bíblia fechada, ele, capítulo, versículo, pá, você fica chocado. Você vê que tem um esforço. Você vê que o cara se dedicou para aquilo ali. Só que o tempo vai passando, mano. A moenda vai batendo e as pessoas saem. E você vê quem é quem. E tem um certo caminho que a pessoa consegue ir. Quando chega uma certa trajetória, eles param. Eles param. No livro de Efésios, capítulo 4, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Né? Ele estava implorando, estava passando uma mensagem, Paulo passando ali para os Efésios, né? Tipo assim, imploro eu, né, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, que fosse chamado. Cada um tem um chamado. E tem que pagar o preço pelo seu chamado. E é doído. Versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando aguardar o que, mano? A unidade do Espírito. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, também foste chamados. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, a qual é sobre todos e por todos em todos vós. Porém, não para aqui, mano. Não é esse todos que, né? É os que estão em espírito, mano. A maioria das pessoas falam, eu também sou filho de Deus. Não é assim, somos criatura. Temos um processo, tem uma moenda a ser passada, né? Para ver se vai achar alguma coisa boa. No capítulo 5 de Efésios ainda, tá falando aqui, né, Paulo pedindo: sede imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo os amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Depois vai falar que a fornicação, a impureza e a avareza nem ainda se nomeia, não pode nem falar, mano. Não pode estar nem na boca, não pode nem pronunciar. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém aos santos, mas antes ações de graça. Porque sabeis que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. Você vê que ele começa antes falando que é pai de todos, fala que é para andar semelhante a como ele andou, ele dá um exemplo e logo depois ele dá uma pedrada dessa aqui, ó. Como é que a pessoa ela tá lendo, ela tá se esforçando e ainda tá praticando essas coisas? Sabemos que tem um tempo determinado para todas as coisas. Tem um tempo de parar, tem um tempo de iniciar, tem um tempo de continuar, mas para tudo tem um tempo, e tem um tempo da paciência de Deus.
Mas aquele que está se esforçando para viver em espírito, se ele tiver fé e se ele continuar, ele vai alcançar, amados. Ele vai alcançar. Não é pela força nem pela violência, é pelo Espírito. Em Efésios capítulo 6, vai falar, né, logo de início, né, para ser obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai, honra tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. É uma disciplina, mano, que a pessoa tem que ter. Porém, ainda que esteja escrito isso, e se eu honrar meu pai, e honrar minha mãe, e eu fizer todas as coisas que o jovem rico fizer, e se eu não me esforçar para andar em santidade, mano, vai valer de nada. A pessoa que ela está crucificada, ela não sente ódio 24 horas. Ela não fica irritada 24 horas. É impossível você não sentir ódio. Mas as escrituras também ainda dizem que não é para você dar lugar ao diabo, não é para o sol sobressair na sua ira. Então, assim, não é que algumas pessoas falam que a Bíblia se contradiz. Ela não se contradiz, amado. Ela pega uma pessoa viciada e faz uma pessoa limpa. Ela pega uma pessoa pecadora e faz uma pessoa santa. Essa foi a função de Jesus, amado. Vim para salvar. Salvar o pecador da condenação do inferno. Salvar o pecador da condenação. Jeremias, ele foi escolhido. Jeremias, ele foi chamado. Quando ele era pequeno, né? E fala aqui, né? Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas quando Deus escolhe, amado. Aqui, ele é um escolhido. Mas às vezes você vê que ele obedeceu. Moisés foi um escolhido, desde o ventre. Moisés matou. Ele matou uma pessoa lá no Egito. Ele ficou fugido de lá. Ele falou que ele era gago. Todos têm limitações, amado. Não tem um homem que não tem a sua falha. Não tem um homem que ele não tenha o seu local frágil. Mas o que está no Senhor, ele abre mão do medo. Ele lança fora todo o medo. Ele exporta, amado. Porque ele está vivendo a essência do amor. Ele está vivendo a essência do Espírito. Soletrar, amados, saber onde está capítulo e versículos e forçar línguas estranhas não garante a salvação. As escrituras sagradas falam que os dons são irrevogáveis. O Senhor te deu, é seu. Eu ganhei essa Bíblia, eu não comprei. Logo ela é minha. Pertence a mim. As escrituras estão aqui? Sim. Se eu não permanecer nela, eu não sou salvo. Se eu não viver a letra, se eu não viver as palavras espirituais que estão aqui, eu não posso falar que eu amo o Senhor. Logo, abate muita coisa do que as pessoas dizem. Que Deus ele já fez a sua parte na cruz, que a gente não precisa se esforçar. Então, logo para que eu quero uma Bíblia? Logo para que eu quero uma escritura? Logo para que eu vou fazer jejum? Logo para que eu vou louvar, meditar, se eu vou andar no plumo, se Deus já fez a obra dele? Ele fez a parte dele, mas livro de Tiago, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Jesus ele fala para os seus discípulos: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a cada dia, toma a sua cruz e siga-me. Foi o que ele falou para o jovem rico, amado. A Bíblia fala que o Senhor o amou, agora apanha tudo que você tem, dê aos pobres e me segue.
ministério dele iria começar ali, mas ele não queria. Não dá tempo mais, amados. Vê o que está na balança, vê o que precisa sair, o que precisa mudar. Eu sei o quanto eu chorei para largar o samba, o quanto eu chorei para largar o pagode, mas eu lembro dos dias que eu estava ajoelhado. Senhor, tira, é mais forte que eu. Não estou mentindo, tira. E voltava no outro dia e ficava brincando com o cavaquinho, tocando pagode. E até tocava, mas no mundo. E quando chegava lá, eu via as pessoas sambando, as pessoas bebendo, e eu me perguntando, o que eu tô fazendo aqui? Chegava no outro dia, chorava. Era a minha única fonte de renda. Eu não tinha... E eu ganhava bem, mas... Ganhava bem. Larguei aqui isso tudo para entrar para trabalhar de supermercado, pegando peso, escutando humilhação de patrão, né? E depois você implora a Deus para sair do cigarro, para de fumar, te dá irritação, te dá dor, te dá vontade de vomitar, porque uma vez que você toma café e você para de tomar café, te dá dor de cabeça. Começa a tirar o açúcar do seu corpo só, você fica louco. Quanto mais cigarro, mano, tá entranhado. Senhor, tira a cerveja, tira a cevada, tira a brama, tira o Skol. Como é que sai, amado, por vontade própria? Ninguém consegue não, amado. Mas isso aqui liberta. A palavra, ela liberta. E ela cura e transforma. Mas a missão, ela não para. Você alcançou isso por obrigação. Você tem agora que fazer o ID. Por obrigação, agora você tem que fazer o ID. Porque se você tá preparado, você tem que preparar outras pessoas. Entendeu? Porque o Senhor, amados, Ele quer fazer discípulo. O Senhor, Ele quer salvar. Vou fechar, amados, com Efésios 6, versículo 19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o meu ministério do Evangelho. Amém, amados? Louvado seja Deus, Ele a honra, Ele a glória. Que essa mensagem possa entrar no seu coração, que não é você, que não é o seu esforço, é a sua fé e a mão do Senhor que vai te libertar. Contudo, se você permanecer na sua eloquência, na sua demagogia e no seu achismo do seu coração, ainda que você saiba soletrar muita coisa, saber onde está capítulo e versículo, os dons são irrevogáveis, amados. A palavra quer transformar a criatura. A palavra, ela quer modificar o entendimento. O poder da palavra pela fé, ela transforma o homem, amado. Se ela crê. Amém, amado? Louvado seja Deus.